para a gente continuar repercutindo, então, o depoimento de hoje do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia. Vamos com entrevista ao vivo, vamos conversar com o senador Rogério Carvalho, integrante da comissão. Senador, boa noite. Aqui Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Te ouço bem, Mona Lisa. Muito obrigada. Bem-vindo ao Expresso CNN. Senador, agora há pouquinho, na passagem de bloco, eu estava dizendo, o senhor vai nos acompanhar, vai estar com a gente, e o senhor estava olhando ao celular. A curiosidade jornalística é terrível, especialmente de uma mulher repórter. Chegou alguma orientação, alguma novidade já de amanhã que o senhor pode adiantar para a gente? Amanhã, claro, amanhã nós vamos conseguir revelar quem de fato é o responsável por esse crime sanitário que já consumiu 440 mil brasileiros, que já desestruturou 440 mil famílias no Brasil. Amanhã é um dia de grandes revelações, porque hoje o ministro fabulou, ele contou uma história muito fantástica do período que ele esteve à frente do Ministério, nada que corresponde aos fatos e aos dados que toda a imprensa noticiou ao longo do último ano. Todas as notícias de aumento do número de mortes, de pessoas infectadas, de falta de oxigênio, de falta de kit de intubação, ou seja, tudo o que aconteceu parece que não foi no Brasil. Portanto, amanhã nós temos a segunda etapa da oitiva e eu acho que amanhã a gente vai conseguir desmontar toda a armação que foi feita da preparação do ministro para que hoje ele tivesse esse desempenho sem muito compromisso de se ater aos fatos, de falar a verdade. Então, creio que amanhã vai ser um dia muito importante da CPI. E quando eu perguntei sobre amanhã, eu queria saber se tinha alguma dica, alguma novidade chegando no celular, mas pelo visto são as estratégias que já estão no radar. Senador, ainda sobre o que a oposição está apontando em relação às contradições, às mentiras proferidas pelo ex-ministro, o senador Randolph Rodrigues, no fim da tarde, se manifestou que seriam sim necessárias acariações. O senador Omar concordou, o senador Randolph, Omar estavam juntos ali, reiterando isso todo o tempo. Bom, e o relator também, o Renan, os três, o Omar, o Aziz e o Renan. Mas deixaram muito claro também que as acariações, se elas acontecerem, elas vão até junho. De tão necessárias que serão e de tão incongruentes que são os depoimentos para a hora de fazer ali a checagem. O senhor acha que para alguns depoimentos específicos, como esse do ex-ministro, do ex-secretário também, Weingarten, serão necessárias acariações sem emperrar demais o ritmo de trabalhos, de depoimentos da CPI? Eu acredito que vai ser necessário a gente trazer o Pazuello, o Ernesto, porque o Ernesto passou a sua oitiva inteira dizendo que a responsabilidade era do Ministério da Saúde quando questionado sobre a falta de iniciativa do Itamaraty na busca por vacinas, na busca por importação de medicamentos, de insumos necessários para atender as vítimas da pandemia. Veja, quando a gente fala da Covid, nós estamos falando já do insucesso do controle da ampliação do número de casos. E o próprio Weingarten, ele também responsabilizou o ministro, ele deu entrevista dizendo que o ministro era incompetente, o Ministério era incompetente, e disse que foi ele quem iniciou o processo de negociação com a Pfizer para aquisição de vacinas, o que foi desmentido pelo ministro Pazuello. Portanto, tem aí três versões distintas, duas que apontam o Pazuello como responsável pela negligência e a do Pazuello que diz que começou a negociar em maio, que também não é um fato verdadeiro, porque o executivo da Pfizer, na oitiva que ele participou, ele disse que em maio procurou o Ministério e a gente teria condição, em função de termos sido um país que testou a terceira fase da vacina, para que a gente pudesse ter maior quantidade de doses, num preço menor, e
o governo não se manifestou, não respondeu às correspondências, inclusive foram várias as tentativas, e foi o Van Garten que disse que fez a mediação e que conseguiu colocar o presidente da República em contato, ou o governo em contato com o laboratório para aquisição das vacinas. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Boa noite, senador. Até agora, os 3 principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, ex-auxiliares, blindaram, né? Tem uma blindagem ali clara. Quando vocês tentam jogar nas perguntas a responsabilidade do presidente da República, eles estão evitando colocar Palácio do Planalto nas respostas. Isso ficou muito claro hoje com o Eduardo Pazuello. Como quebrar isso, né? Como vocês, ao longo da comissão, vão tentar furar essa blindagem que, até hoje, até agora, os auxiliares e ex-auxiliares, no caso desses 3, estão fazendo em relação ao presidente da República? Olha, a romper este cerco, basta a gente apresentar os fatos. Foi o presidente da República que disse que era uma gripezinha, foi o presidente da República que vetou um projeto de lei que obrigava o uso de máscaras, foi o presidente da República que aglomerou, que andou sem máscaras, foi o presidente da República que disse que não era importante a compra de vacinas, foi o presidente da República que comprou um conflito com a OTAN, foi o presidente da República quem mais promoveu a expansão da pandemia com a sua atuação. Tem uma pesquisa do doutor Oswaldo Carvalho, do FMG, e ele apresenta que onde o Bolsonaro teve uma votação maior, tem um efeito Bolsonaro na expansão da pandemia. Portanto, a CPI tem que caminhar daqui para frente utilizando dos dados epidemiológicos da pandemia, para que a gente possa apontar a responsabilidade e a posição do presidente diante do estímulo à população a se expor. Foi ele que defendeu a cloroquina, foi ele que prescreveu em live o uso da cloroquina para dar a sensação de que existia algum medicamento que protegesse a população, para que ela pudesse trabalhar, para que ela pudesse... Foi ele quem fez todo o estímulo para a população sair do isolamento, foi ele quem interveio para que os governadores não pudessem estabelecer medidas de isolamento social, foi ele quem estimulou, e teve pessoas da sua base que estimulou o uso da força para poder manter estabelecimentos abertos. Portanto, o presidente ele não tem como se blindar diante dos fatos, porque, infelizmente, hoje nós temos registro de tudo. O próprio presidente se expôs e se manifestou publicamente em várias ocasiões, e esses fatos, eles falam mais do que as declarações dos seus auxiliares ou ex-auxiliares diretos. Portanto, os ex-auxiliares do presidente acabam fazendo um papel que é muito ruim para suas biografias. Imagine um general do Exército, da Ativa, como é que ele vai se portar diante dos seus comandados, dos seus pares, mentindo da forma como ele mentiu, com que autoridade ele vai se posicionar daqui para frente com tanta invenção como foi no dia de hoje. Senador, a nossa analista Renata Agostini também participa da entrevista. Renata. Como vai, senador? Boa noite. Hoje, boa noite, quando foi explorado o tema da crise de Manaus, o ex-ministro Eduardo Pazuello apresentou ali suas justificativas e, em resumo, disse que sim, houve uma resposta célere, na visão dele, àquela crise que se avizinhava. Por que Pazuello não convenceu o senhor? E é possível, o senhor já vê evidências para ligar a resposta à crise no abastecimento de oxigênio ao incentivo ao tal tratamento precoce? Sim. Primeiro que a capitã Cloroquina, a secretária do Ministério da Saúde, esteve lá nesse período divulgando o tratamento precoce, enquanto existia um clamor pelo abastecimento de oxigênio. E veja,
quem abasteceu e que permitiu salvar vidas foi a doação de oxigênio que veio da Venezuela, sem interferência do governo. E tivemos também o fato do governo americano ter colocado um cargueiro à disposição para fazer o transporte de oxigênio para Manaus e que não foi levado em consideração. E o tempo entre o início da crise e a resposta do Ministério e a chegada do oxigênio levou a centenas, talvez milhares de mortes, de pessoas que morreram sufocadas, que morreram afogadas no seco. Isso é muito cruel. Enquanto isso, eles estavam defendendo o tratamento precoce, o atendimento precoce, que são vários neologismos para uma prescrição que não tem eficácia, que foi defendido ao longo das 3 oitivas. Todos tentaram tirar o nome de tratamento precoce. Medicamento que a Conitec, que é a comissão do Ministério, disse que não era adequado e que as grandes revistas de publicação médica também contraindicaram. Então, tem aí uma série de elementos fáticos que precisam ser considerados. A oitiva, a inquirição de testemunhas é importante, mas os fatos, eles são concretos, são objetivos. As imagens, o que a gente viu, o sofrimento, a imprensa e toda a publicidade que se deu à crise é mais importante do que as versões que tentam construir, as narrativas que tentam construir para proteger o presidente, que por si, ele mesmo, desmonta todas elas com as suas atitudes. Recentemente, ele disse que ia decretar e proibir o fechamento promovido pelos estados. Ele fez também ato recentemente com o Pazuello, aqui no entorno de Brasília, de aglomeração. Então, os fatos são mais fortes, são mais contundentes do que as tentativas de construção de narrativas para confundir a opinião pública. Senador, estamos chegando no fim dessa edição do Expresso. Deixa eu perguntar exatamente quanto tempo ainda a gente tem de entrevista. 2 minutos. Então, você bem sucinta na pergunta para que o senhor seja também, por gentileza, mais sucinto também. O senador Renan Calheiros disse no fim da tarde que ele vai pedir ali aos pares, vai colocar o requerimento e vai tentar, de fato, colocar uma espécie de consultoria de checagem em tempo real, para destruir o que o senhor classifica e define como narrativas, né? E também mentiras ou omissões. O senhor acha necessário ter o VAR da CPI, senador? Eu acho fundamental que algum órgão independente possa estar apresentando os fatos em tempo real para que a gente não passe para a opinião pública versões que não correspondem ao que aconteceu com todos os brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e desestruturaram suas famílias. Mas isso vai valer, inclusive, para quando o foco estiver nos estados? Também, para todos. Não tem que ter seleção. É uma pandemia, é grave, e o vírus e a pandemia, ela cresce quando não há medidas de contenção e de isolamento, porque nós não temos tratamento para combater o vírus e nem temos vacina. Infelizmente, nós estamos atrasados. O mundo já tem um campo que está ficando verde, com mais de 60% da população vacinada a partir de junho, e nós temos menos de 10% com 2 doses. Portanto, a gente está muito atrasado e é fundamental que tudo seja avaliado. Sem dúvida. Senador Rogério Carvalho, muito obrigada pela entrevista. Boa noite ao senhor. Até uma próxima. Muito obrigada. Um abraço a todos. Para o senhor também.